Eu quero falar com vocês hoje sobre relacionamento, amizades no relacionamento. Muito cuidado com as amizades. A Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3, diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem tem sido a sua companhia? Qual tipo de pessoa você tem andado? Cuidado, eu quero falar com vocês hoje sobre 5 coisas que você deve fazer imediatamente se você quer salvar o seu relacionamento, se você quer cuidar da saúde do seu relacionamento. Tem muitos relacionamentos doentes, tem muitos relacionamentos que estão enfermos, estão doentes. Por quê? Porque as pessoas, elas não se dão conta de como as amizades, elas influenciam no relacionamento de um casal. Você não tem ideia disso. E a primeira coisa que você precisa fazer, anota aí para você não esquecer. A primeira coisa, porque você veio aqui hoje para aprender. A primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer limites. Tudo tem limite. Tem que haver um limite. E as suas amizades, elas precisam entender, tomar conhecimento desses limites e respeitá-los. Elas precisam entender o que elas podem e o que elas não podem quando se trata da sua vida pessoal, do seu casamento. Tem pessoas, por exemplo, amizades, que elas querem se meter em tudo, elas querem se meter na rotina do casal, elas querem se meter nas escolhas do casal, e muitas vezes acaba gerando conflitos, problemas entre o casal e até ciúmes por causa disso. Então estabeleça limites, é preciso que eles saibam que há um limite. Segunda coisa, faça uma avaliação das suas amizades. E eu quero falar sobre 2 tipos de amizades aqui que podem trazer muitos problemas para o casal. Primeira delas é a amizade com pessoas do sexo oposto ou amizades com ex. Cuidado com isso. Eu sei que muitas pessoas, elas vão dizer: que isso, que bobeira, para que ser radical desse jeito? Só que entenda, os relacionamentos, eles são criados, construídos, e eles são fortalecidos através da amizade. Através da amizade nasce a admiração, nasce o respeito, há uma identificação, você se identifica com a outra pessoa. Você pode perceber, por exemplo, que há pessoas que você se identifica mais e outras pessoas que você se identifica menos. Há pessoas que você gosta e há pessoas que você não gosta da companhia delas. Isso é natural. E quando nós falamos de amizades com sexo oposto, isso é perigoso, é uma linha muito perigosa. E na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, essa amizade, ela é confundida por um dos dois. Quantas vezes, por exemplo, você já deve ter passado por essa experiência, você ter que lidar com essa situação, contornar essa situação de uma amiga que se apaixonou por você, de um amigo que passou a gostar de você. Você via aquilo como uma amizade, só que a outra pessoa, ela entendeu de outra maneira.
E quantas vezes, por exemplo, as pessoas começaram a conversar, a terem uma amizade, saírem para almoçar juntas no horário do almoço, do trabalho. Quantas pessoas eu já atendi, eu já aconselhei que traiu a esposa, o marido, no ambiente de trabalho, porque passou a ter amizade com a pessoa do sexo oposto e vivia andando para cima e para baixo com essa pessoa. Aquilo que começou numa amizade, aquilo que começou numa conversa de amigos, foi terminar na cama, no adultério. E por quê? Porque as pessoas, elas acabam confundindo aquela amizade. Então, a amizade com o sexo oposto é perigosa, além de gerar muitos ciúmes entre o casal. Às vezes, por exemplo, a amiga do trabalho sabe mais coisas a seu respeito do que a sua esposa. Muitas vezes, por exemplo, na maioria das vezes, o amigo do trabalho sabe mais coisas a seu respeito do que o seu próprio marido. E isso não é inteligente, não é legal. Outra coisa é você ter amigos solteiros. Existem pessoas que elas não vão te acompanhar. Não é que você desprezou, não é que você deixou essas pessoas para trás, se esqueceu. Não, não é isso não. Mas tem pessoas que não vão te acompanhar. Tem amigos que eu tinha que hoje eu não tenho mais. Não é que eu os desprezei, não é isso. Não é, é que eles não acompanharam a mudança na sua vida. Tem amigos que vão ficar, você vai subir de nível e ele vai ficar embaixo e não deve te acompanhar. Você imagina, por exemplo, aquelas amigas solteiras que vivem falando de homens, de festa, de balada, de bebida, aqueles amigos solteiros que vivem falando de mulher ou que tentam provar para você por A mais B, que a vida de casado é uma vida de escravidão, que ser solteiro é a melhor coisa do mundo. O que acontece na maioria das vezes? O primeiro conflito que você tem, a primeira dificuldade que você tem no relacionamento, você passa a dar a eles credibilidade e acreditar que eles têm razão, que a melhor opção para você é permanecer solteiro. E muitos acabam se divorciando, deixando o casamento da família por conta disso. Então, faça uma avaliação das suas amizades. Terceira coisa, cuidado com os amigos sabotadores. Cuidado com os amigos sabotadores. Você acha, por exemplo, que é só o casal, o marido, a esposa que tem ciúme um do outro? Claro que não. Tem amigos que têm ciúme de você. Tem amigos que têm ciúme de você com o teu marido. Tem amigos que têm ciúme de você com a tua mulher. Tem ciúme, sabe por quê? Porque a atenção que antes você dava para ele, para ela, agora você dá para o seu cônjuge. E ele muitas vezes, por ser solteiro ou por não ter tantas amizades assim, na cabeça dele ele pensa o seguinte, que a tua esposa, que o seu marido tomou o lugar deles, porque ele quer a primazia, ele quer a atenção. E é por isso que ele sabota o tempo todo, falando mal do seu marido para você, falando mal da tua esposa para você, tentando minar o relacionamento. E você precisa tomar muito cuidado com esses amigos sabotadores. E se você usar a cabeça, não o coração, não o sentimento, mas se você usar a inteligência, você vai perceber que essas pessoas estão o tempo todo falando para você do seu marido, da sua esposa. Se você der atenção, você vai perceber. Se afaste dessas pessoas. Agora, quarta coisa importante, não se afaste completamente dos seus amigos por causa do seu relacionamento. Não faz isso. É por isso que há muitos relacionamentos abusivos. É por isso que
há muitos relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa se acha dona, proprietária da outra. Então ela sufoca, a pessoa não pode conversar com ninguém, não pode ter amizade com ninguém, não pode ter vida social. Ela tem que ficar ali como se ela tivesse presa dentro de casa sem ver ninguém. Isso é muito perigoso e isso não é saudável. O casal precisa entender isso, precisa respeitar o espaço do outro. Não tem problema teu amigo uma vez ou outra sair para jogar um futebol, não tem problema tua esposa sair para tomar um café com as amigas. Isso é totalmente saudável e cabe ao casal avaliar bem as suas amizades e ver quais são os tipos de amizades que eles estão tendo. Não está fazendo mal para o relacionamento? Mantenha. Está fazendo mal? Corte sem sentimento. Corte para você não perder o seu relacionamento. Mas não se afaste das pessoas completamente, não faça isso. E se o teu cônjuge te pede isso, você tem que sentar com ele, sentar com ela e conversar sobre o assunto. Você não pode se afastar completamente. E quinta coisa, seja tolerante. Seja tolerante, tolerante com as suas amizades, tolerante com as amizades do seu cônjuge. Seja tolerante. Seja tolerante. De repente você fica brigando com seu marido por causa de um amigo, você fica brigando com sua esposa por causa de uma amiga. Seja tolerante. Seja tolerante. Ao invés de você criticar, por que você não participa dessa amizade? Poxa, há muitos casais que têm, por exemplo, outros casais de amigos, viajam juntos, fazem churrasco juntos, desfrutam da companhia um do outro. Então participe, ao invés de criticar, seja tolerante, participe também desta amizade. Isso vai fazer muito bem para o seu relacionamento. Então pense nisso, muito cuidado. Cuidado mesmo com as amizades que você está tendo. Quem avisa, amigo é. Pense nisso, que Deus abençoe vocês e coloque isso em prática. Coloque isso em prática, porque não adianta ouvir e não praticar. Ouça e pratique. Próxima semana nós vamos falar mais sobre esse assunto.